E estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, sempre trazendo um disco da minha coleção que eu acho maravilhoso, que é legal, que eu tenho uma história com ele e que quero apresentar para vocês. E no vídeo de hoje vamos trazer um disco que é politicamente incorreto, ele é grotesco, ele é tosco, mas ele é muito divertido. Estou falando de Beavis and Butt-Head Experience, de 1993. Beavis and Butt-Head! Se você gosta da internet, provavelmente você conhece Beavis e Butt-Head, ou sabe pelo menos o que foi o desenho Beavis e Butt-Head, a cultura dos anos 90, Beavis and Butt-Head. Eram dois carinhas aqui, esse é o Beavis e esse é o Butt-Head. Eles são uma criação de um cara chamado Mike Jude, e um belo dia esse cara resolveu fazer um desenho para MTV sobre dois garotos meio malucos, porque era o estereótipo do roqueiro que veio lá dos anos 80. Todo filme que tem roqueiro é o roqueiro meio burro, é o roqueiro que não quer saber de estudar, que faz coisas idiotas. E o Beavis e Butt-Head é tudo isso daí nos anos 90, que era pior ainda. E eles sempre apareciam na MTV para comentar os clipes. O programa deles era um desenho que eles tinham as historinhas deles lá, sempre toscas, sempre politicamente incorretos. Foi um estardalhaço na época. Nos anos 90, onde podia de tudo, foi realmente uma parada assim que as leis americanas queriam proibir o desenho, queriam censurar, porque teve caso de crianças que começaram a ter as mesmas atitudes dos caras, né? Que, na verdade, dos caras não, dos desenhos, né? Dos personagens. E aí, meio que isso só serviu para dar mais gás ainda, né? As publicações do Beavis e Butt-Head, que virou depois joguinho de videogame, virou revistas em quadrinhos, mas eles começaram como um desenho da MTV. MTV era aquele canal que passava músicas 24 horas por dia e também tinha aos sábados os desenhos, né, muito bons. Entre eles, Beavis and Butt-Head. Beavis e Butt-Head são dois caras que eles eram fanáticos pela banda War. Você lembra do War? Olha aí, ó. E no caso eles também tinham as bandas que eles consideravam, que respeitavam, que eram Metallica e AC/DC. Aqui no caso, no desenho, tinha o Butt-Head, ele tinha a camiseta do AC/DC e o Beavis do Metallica, e aqui tá, né, Death Rocks e MTV, porque tudo que ele fez por contrato, né, tinha que ter a marca da MTV, a MTV pegava umas porcentagens lá muito interessantes, né. Então eu adorava Beavis e Butt-Head, né, eles tinham a voz peculiar, que era o Mike Jude também, que fazia todos os personagens, né, igual o Rick e Morty, que é um cara só fazendo todas as vozes praticamente. Aqui no Beavis e Butt-Head também era a mesma coisa, o Mike Jude fazendo todas as vozes. E aí no final do programa eles sempre analisavam, né, faziam uma resenha de um videoclipe, né. Então tem comentários muito engraçados, né, eles falando do Stone Temple Pilots, por exemplo, que eles falavam, é uma cópia do Pearl Jam, né, o Ed Vedder pintou o cabelo de vermelho, quando naquele auge do grunge, né, eles não gostavam do grunge, eles gostavam de rock and roll mesmo, AC/DC, Metallica, Motorhead e bandas realmente, né, que o pessoal fala que são reais, né. E aí, por fim, a MTV resolveu, não, a MTV e o Mike Jude, que foi o produtor executivo desse disco, resolveram fazer um compilado de bandas e colocar aqui. E o mais interessante é que entre uma música e outra, tem os comentários do Beavis e Butt-Head e eles interagindo com as bandas, como se eles estivessem passando pelo backstage ali das bandas e tendo um encontro com eles. Então tem o encontro deles, né? O disco já começa, né, com a apresentação, Beavis e Butt-Head Experience, né? E aí eles fazendo aquelas graças que era típica, né, do desenho da MTV. E aí eles falando, lembra quando a gente encontrou o Anthrax, né? E aí mostra, né, pra quem gosta de rádio, todos aqueles efeitos, né, para você ouvir, a sensação de estar dentro do ônibus e conversando com os caras. Então eles se encontram com alguns rockstars, interagem com ele e rende histórias muito bacanas, né? Se você entende um pouquinho de inglês, você já vai sacar, vai dar boas risadas. E aí então, vamos falar, né, do disco em si, né? Olha aqui a capa, Beavis e Butt-Head Experience, olha aí, ó, que bacana. E a contracapa, olha aí a contracapa, eles dentro de uma máquina de lavar, aquelas máquinas de lavar americana. Só que essa minha versão aqui,
ela não veio com o encarte, mas o encarte existe, pessoal. Mas ó, aqui o disco de vinil, né, lançado aqui no Brasil pela Geffen Records, né? Então, que era a mesma gravadora, né, do Guns N' Roses. Então, a minha versão aqui, minha edição nacional, não tem o encarte. E antes que vocês pensem, esse disco na Discogs não tá valendo nada. Mas pra mim vale, né, como um item de colecionador aí. Vamos falar aí das bandas, né? Porque é uma coletânea, então de coletânea de coisas que o Beavis e Butthead gosta, mas não é só de rock, cara. Não pensem que é só rock and roll, porque eles adoram rock and roll, mas aqui não tem rock and roll apenas. Tem também Run DMC, que é um grupo clássico, né, de rap, hip hop americano. Tem o Sir Mix-a-Lot, que também é do hip hop. Tem duas músicas do Beavis e Butthead mesmo, que é uma soul music, uma interação lá com outro rapper. Os caras são do rock and roll, né? Mas ok, né? Não vamos discutir. Mas também tem os medalhões. Tem uma música chamada Barrel of a Gun, que é dos Beatles, mas é uma versão do Anthrax com Beastie Boys. Sensacional. O legal dessas coletâneas é que não são músicas óbvias. São meio que lados Bs, assim. E tem, por exemplo, uma música do Primus, que é feita para esse disco. Que ele fala sobre o Beavis, fala sobre o Butthead, né? Então é muito legal. E é claro, vamos falar, tem uma música que até então era inédita do Nirvana. Tem também White Zombie, que era uma banda que estava em alta, né? White Zombie, do Rob Zombie. Tem Aerosmith, Megadeth, a música 99 Ways to Die, que é daquele filme do Keanu Reeves, o Bill and Ted, né? Bill and Ted, que é um filme muito legal também, né? Que tem essa música. Tem o Red Hot Chili Peppers tocando uma música do Stooges, né? Que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers naquela época também lembrava fisicamente o Iggy Pop, né? Então casou, e é muito rock and roll a música. Mas talvez o grande destaque seja a última música, Beavis e Butthead cantando com ninguém menos que a Cher. Isso mesmo, uma música breguíssima chamada I Got You, que é um clássico lá dos Estados Unidos, né? Da música brega. Brega breguíssima, aquelas músicas bem brega mesmo, tipo O Amor e o Poder, né? Da Rosana, é mais ou menos aquilo lá. E aí eles interagindo, e porque o Beavis e Butthead ficam apaixonados pela Cher, né? E aí mostra, antes de começar a música, a interação deles, eles conversando lá, e eles ficam meio que apaixonados, né, pela Cher. E aí eles fazem um dueto tentando, né, com aquelas vozes peculiares lá. É engraçadíssimo esse disco. Apesar desse disco não estar valendo nada no mercado, ele vendeu 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Imagina num mundo que não era MP3, não tinha os arquivos MP3, não tinha Spotify, não tinha nada. Você ter só uma cópia disso aqui, ó. Imagina 2 milhões disso aqui, ó. Imagina quanto que o Mike Jude botou no bolso, porque ele foi o produtor executivo. E lá, né, 2 milhões de cópias vendidas equivale a um disco duplo de platina. Então aí falar da minha história com esse disco aqui. Eu era adolescente, nos anos 90, tava passando por uma loja de disco aqui da cidade, só que não era uma loja tradicional, era uma loja meio que ninguém ligava, né? Uma loja meio abandonada, assim. E eu sempre entrava lá para ficar garimpando, e às vezes até para passar o tempo, né? Às vezes você tinha que fazer alguma coisa no centro da cidade, chegava um pouco cedo, né? Porque a gente dependia de ônibus, então você ficava nas lojas, perambulando ali. Então eu entrava nas lojas de disco e ficava vendo. E um belo dia eu entrei ali, tô mexendo, de repente eu vejo isso aqui. Eu falei, ué, mas é do desenho? Como assim, né? E aí eu peguei, olhei aqui atrás, vi o encarte, comecei a ver o nome das músicas. E aí tem a primeira música, o disco já abre com uma música chamada I Hate Myself, I Wanted to Die, do Nirvana. Eu gostava muito do Nirvana, tinha tudo que vocês imaginavam do Nirvana, naquele auge dos caras. E aí essa música, que ela foi tirada do In Utero, ela saiu apenas em single, e no Brasil não se vende single. Principalmente numa era que o CD ainda estava engatinhando e era muito caro. Então, em outros países, como Estados Unidos e países da Europa, o single ainda vende, né? O single físico ainda vende. Agora, aqui no Brasil, a gente nunca teve aquela tradição, a não ser nos anos 70 e comecinho dos 80, que vendia o compacto, né? Que é o single, né? Uma música de um lado, outra música de outro. Mas depois, meio que se perdeu, não se fabricou mais os compactos. E aí você também não ia comprar uma música só, você ia esperar para comprar o disco inteiro, né? Porém, a música do Nirvana, quando saiu In Utero,
não tinha aquela música. E aquela música ficou polêmica, porque foi momentos antes, né, do fatídico acontecimento lá com o Kurt Cobain. Então ele já dava aqui uma premonição ali do que infelizmente viria a acontecer de fato. E eu queria ouvir muito essa música, porque naquela época, lembrem-se, não tinha internet, não é só pegar e clicar no YouTube ou clicar no Spotify, não tinha isso. Então eu queria muito ouvir essa música, mas aí eu vi, tem Anthrax, tem Beastie Boys, tem White Zombie, tem Primus, tem Red Hot Chili Peppers, tem Aerosmith, porra, vou levar. E ainda por cima vem Sir Mix-a-Lot, vem Primus, vem Run DMC. Aí eu fui olhar, o disco tava em promoção porque ninguém levava. Eu falei, vou comprar. E aí foi aquela bela surpresa. Eu adorei a música do Nirvana, uma música bem pesada, né? E aí também gostei de todo o restante aqui, porque são bandas boas, né? São bandas muito boas. Megadeth, né? Com aquele som pesado pra caramba. Então foi uma bela aquisição, adoro. Hoje, né, com os streamings aí, não faz muito sentido ficar ouvindo coletâneas, né? Mas você pode fazer a sua própria coletânea, né? Mas isso aqui vale pelo registro, por ser um ícone ali dos anos 90, de toda aquela zoeira, de toda aquela bizarrice que teve nos anos 90, né? Então, aqui, Beavis and Butthead Experience, o LP. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. E o legal também é que a gente, na época, tentava desvendar o que eles estão falando, o que eles, né? A gente não conseguia entender direito, né? Porque eles falam inglês e falam com aquele jeito peculiar dos personagens, né? Mas hoje a série até voltou, mas sem aquele estardalhaço, porque era chocante na época. Hoje aconteceram tantas coisas tão mais absurdas que aí ficou datado, né? Tem o filme deles, né? O Beavis and Butthead Detonam América, que é muito legal também. Tem algumas bandas, né, que aparecem aqui, que aparecem no filme também. E é bem legal. Eu recomendo, ouçam, tem aí em todos os streamings. Pegue o setlist, se não achar a playlist lá, pega o setlist das músicas, ouçam, que é muito legal. Foi muito bem escolhido, não são músicas óbvias, são músicas lá do B ou dos singles, e é uma boa diversão ouvir os diálogos aí do Beavis and Butthead. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui por hoje. E se chegou até aqui, considera dar um joinha, clica aqui, ó. Também considera se inscrever no canal, porque vai estar ajudando demais a gente. Vocês não imaginam como, mas só de você clicar em se inscrever, você já está ajudando muito, né, para o algoritmo ajudar, etc, etc. Não dói nada, você não vai ficar recebendo notificação toda hora, não vai. Mas ajuda a gente demais. Beleza, pessoal? Siga-nos também aqui, ó, no Instagram e aqui, ó, no Spotify, onde eu posto, aí sim, ó, todo o meu trabalho musical. Então, ficamos por aqui e até a próxima!